Ao longo dos últimos dias, nós estamos acompanhando cada passo dos novos desdobramentos, nesse caso que envolve a área da mina de Salgema, ali na capital alagoana. Hoje eu conversei com o vice-presidente de comunicação da Braskem, Marcelo Arantes, para saber o papel e a responsabilidade da empresa. Marcelo, algo que está sendo muito dito, esse é um episódio inédito, nunca aconteceu algo parecido. Isso me parece evidente, porque nunca havia tido uma mineração desse tamanho, dessa forma, numa área urbana, numa área habitada, dentro de uma capital. Pergunto se a Braskem errou ao fazer a mineração, ao explorar aquela área. Márcio, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no programa. Essa exploração e extração de sal acontece na região desde 1970. Né? É claro que naquele momento, naquela época, existia menos gente no entorno, né, daquela região. Mas já havia morador ali. Já havia alguns moradores naquela região. E desde a década de 70, quando a Braskem passou então a ser uma proprietária da operação de sal em 2002, nós sempre respeitamos todas as normas técnicas exigentes e todo o monitoramento era feito respeitando essas normas técnicas e informando as autoridades. Então, somente a partir de 2018 é que após um terremoto, que apareceram algumas rachaduras e aí se começou um outro processo de analisar a extração de sal naquela região. Mas eu até entendo que na década de 70 não houvesse tecnologia de monitoração tão precisa quanto certamente há hoje. E imagino que certamente havia também em 2018, a gente está falando de 5 anos. Em 2018, quando houve esse tremor de terra, vocês ali foram pegos de surpresa? Vocês não imaginavam que alguma coisa de errado estava acontecendo? Não havia nenhum sinal e nenhuma evidência que alguma coisa estava acontecendo naquela região por toda a medição que era feita e respeitada com normas técnicas. Então, a partir de 2018 é que foram os primeiros sinais de movimentação de terra que aconteceu naquela região, que apareceram as rachaduras. E não dava para se monitorar que esse problema estava sendo construído, estava surgindo no subsolo até então? Até então, não, usando as técnicas que eram utilizadas naquela época, com toda a recomendação técnica que era implementada. E os moradores? Hoje nós já temos 40 mil moradores, me corrija se eu estiver com o número errado, 40 mil moradores retirados de suas casas. Não é pouca gente. Não é pouca gente que viu sua vida modificar absurdamente de um momento para o outro. Tiveram que sair de suas casas, de onde cresceram, de onde formaram família. Muitos trabalhavam naqueles locais. Como está o processo de indenização, de cuidar dessas pessoas? Tá. Primeiramente, Márcio, a Braskem se solidariza com todo o impacto social causado naquela região. Desde 2019, a gente está atuando naquela área e naquela região, tá? Com ações de reparação, mitigação e compensação. Vários investimentos foram feitos naquela região para poder viabilizar o momento que nós estamos atualmente, né? A principal ação implementada desde 2019 foi a realocação de moradores, né, e a compensação dos moradores. Então, hoje nós temos 40 mil pessoas que foram realocadas dessa região, 99,8% desses moradores já receberam uma proposta, 99% aceitou a proposta e 93% já recebeu a proposta. Então, esse momento nós estamos com uma região 100% desocupada e toda a realocação foi feita de maneira preventiva. E, adicionalmente, Márcio, a toda a questão de realocação, várias outras medidas foram implementadas, tá? Desde zero das áreas desocupadas, todo o cuidado com os animais, mais de 7.500 animais sendo tratados, né? Todo o apoio feito psicológico às pessoas da região, além da implementação nesta área de um equipamento mais moderno de monitoramento e movimentação dos solos. Quanto já foi pago de indenização a esses 40 mil moradores? 4,4 bilhões foram, até agora, os valores pagos, não só aos moradores, bem como aos empresários da região também. Algo que é difícil de calcular, porque ainda não aconteceu o colapso da estrutura, é o risco ambiental. Aliás, antes de começar do risco ambiental, existe a possibilidade que aquele terreno pare de afundar e não colapse? De alguma forma, o pior pode não acontecer ou é impossível fazer essa previsão? Tá. Inicialmente, quando nós fizemos o sonar naquela região das 35 minas, 9 minas somente precisavam fazer o preenchimento com areia, tá? Dessas, 5 já foram com processo construído, uma já está pressurizada e faltavam 3 minas. Uma delas, a cavidade 18. Tá? A cavidade 18, nesse momento, ela tem duas situações. Ou ela acontece uma acomodação gradual e se estabiliza, ou uma acomodação abrupta. O risco maior é na cavidade 18? Na cavidade 18 é o único risco. Todos os equipamentos instalados na região, são mais de 72 GPS instalados na região, só apontam algum tipo de movimento na cavidade 18.
e que, nesse momento, pelos próprios relatórios emitidos pelas autoridades, apresentam uma redução de velocidade tendendo a uma estabilização. Redução de velocidade de afundamento. Isso, mas isso é importante o seguinte, ainda tem que manter o alerta, as pessoas ainda têm que manter toda a restrição de circulação naquela região e é importante, né, que se mantenha todo o cuidado até que o solo esteja estabilizado. Por mais que se estabilize, as pessoas não vão poder voltar para lá. Esta área já estava como uma área que foi coliada lá em 2019 como uma área de resguardo. E naquele momento de 2019, nós já tínhamos retirado 1.500 famílias. E, por sinal, nessa região hoje, que hoje é o evento da Cavidade 18, desde abril de 2020 não tem ninguém ocupando essa área. Então, todas as medidas implementadas foram de maneira preventiva, visando a segurança das pessoas. Então, já não tem pessoas nessa área desde maio de 2020 e, atualmente, toda aquela região de Maceió, onde abrange os bairros, está desocupada. Está desocupada e permanecerá desocupada. Não haverá qualquer ocupação daqui para o futuro naquela área. Primeiro compromisso, realocação das pessoas. Segundo compromisso, estabilização do solo, certo? A ocupação futura dessa área dependerá de várias questões. Primeiro, a estabilização do solo. E segundo, tem que entrar no plano diretor da cidade e a discussão com a população qual será o destino futuro daquela área. Mas poderá haver segurança para explorar novamente, em termos de moradia, em termos de ocupação, aquela região? Primeiramente, precisa estabilizar o solo e, a partir deste momento, num plano diretor que deverá ser discutido com a comunidade, com todas as autarquias, é que deverá ser definido qual é o destino daquela área. A nossa preocupação nesse momento sempre foi, primeiro momento, realocação das pessoas, garantir a segurança delas. Segundo, a estabilização do solo. Então, eu não consigo te falar o futuro, o nosso foco pleno agora, nesse momento, é a estabilização do solo. Mas existe um acordo fechado com autoridades que não se poderá construir edificações nessa área. A gente vai falar sobre a discussão com os entes públicos daqui a pouco, mas antes de volta, então, ao risco ambiental. Vocês certamente já devem ter feito planos, previsões ou, de alguma forma, imaginar o que pode vir a acontecer, ambientalmente falando, se aquela mina 18, que fica muito próxima à Lagoa Mundaú, realmente colapsar. Realmente aconteceu o pior ali. Ambientalmente falando, qual é o pior problema que pode surgir ali? Vocês já fizeram esse cálculo? Ainda esse estudo não está feito, porque nós estamos esperando agora a mina se estabilizar ou ter acomodação um pouco mais abrupta. Tão logo se tenha... Acomodação abrupta, você fala colapsar. Isso, colapsar. Tão logo se tenha o encerramento dessa questão, vai ser feito qual é o estudo de impacto ambiental. A gente não consegue prever isso? Neste momento não, Márcio, porque não tem nem a gente acesso à área e não há como a gente estar fazendo estudo. Então, nós estamos aguardando um pouco mais o processo de estabilização ou de movimentação para que possa, então, fazer o estudo do impacto ambiental. Mas haverá um impacto ambiental? Se for uma acomodação mais gradual e estabilizar, ele poderá ser menor do que uma acomodação abrupta. Então, nós temos que aguardar todo o processo acontecer para que a gente possa fazer o estudo ambiental. Essas e outras dúvidas, esses e outros desenvolvimentos dessa crise que acontece naquele ponto específico na capital alagoana é que provocaram a prefeitura a falar: eu quero rever a negociação que foi feita no mês de julho deste ano. 1 bilhão e 700 milhões foram pagos pela Braskem para a prefeitura de Maceió como indenização. E falando, agora não devo mais nada a vocês. Está aqui o nosso acordo. Agora a prefeitura quer renegociar esse valor, alegando que novas áreas entraram em risco. Dúvidas sobre o que pode vir a acontecer nesse novo evento, a partir dessa retirada de mais moradores, área maior sendo isolada. Como é que vocês da Braskem estão vendo? Vocês aceitam essa abertura de negociação de novo com a prefeitura? Acho que um ponto importante colocar, Márcia, ao longo desses últimos 4 anos, nós fechamos 5 acordos com autoridades diferentes. O último fechado agora foi com a prefeitura, né, que abrange, então, a indenização por uma série de compensações aos danos causados naquela região, certo? Ontem, se não me engano, nós recebemos um ofício da prefeitura comentando sobre esse assunto. Nós estamos ainda estudando e analisando o ofício que chegou da prefeitura. Mas então vocês não dizem que se vão aceitar ou não essa reabertura de conversas para uma nova negociação, é isso? Nós temos que estudar agora o ofício, ver com certeza absoluta como é que ele se encaixa nesse cenário atual do que pode acontecer na região. Mas vocês admitem que de julho deste ano para novembro, dezembro, muita coisa mudou. O afundamento aumentou. Sim, com certeza absoluta. O acordo abrange uma determinada situação. Caso alguma variação possa vir a acontecer que afete o acordo, nós temos que sentar. Existe uma disputa política já antiga no estado de Alagoas, entre governo do estado e prefeitura. Até que ponto, prefeitura de Maceió, até que ponto essa disputa política
atrapalha ou, de alguma forma, se envolve nessas negociações que vocês têm com esses entes públicos? A Braskem sempre para todo esse período como todo, conduzir com o principal foco a segurança das pessoas. Então, todo o nosso interesse foi endereçar o tema nosso e todo o foco nosso na segurança das pessoas e na estabilização. Portanto, outras questões que tem lá no cenário de Alagoas, eu acho que realmente tem que ficar com o papel das suas entidades e a gente vai ter que cumprir o nosso papel, que é garantir a segurança e a estabilização do solo. É porque mesmo numa nota que vocês divulgaram à imprensa, vocês falavam disso. Vamos focar aqui no nosso trabalho, as questões políticas, inclusive mensagens em redes sociais, vocês citam isso numa nota que vocês publicaram. Isso não deve ser levado em conta pela sociedade em geral, pela população em geral. Pergunto mais uma vez, essa disputa de alguma forma, nesse tempo todo de negociação, desde o tremor de 2018, a paralisação das atividades em 2019, até agora, esse último grande evento, de alguma forma essa questão política entrou nessas conversas, entrou nessas negociações? Márcio, vou reforçar assim, o nosso ponto sempre foi priorizar em número 1 a segurança das pessoas, garantir a estabilização do solo e arcar com todos os compromissos que nós temos e seguir todos eles com as autoridades que nós assumimos. Então, esse tem sido o nosso foco e esse será o nosso foco. Falando em questão política, na semana que vem, na próxima terça-feira, a previsão pelo menos é essa, deve ser aberta em Brasília, na Câmara dos Deputados, a CPI da Braskem. Como vocês veem a possibilidade de serem investigados, passar por um inquérito em Brasília? A Braskem, desde 2019, tem colaborado com as autoridades e fornecendo todas as documentações necessárias, informações necessárias para que possa ser avaliado o case de Alagoas. Caso seja instalada a CPI, a Braskem terá a mesma atitude de colaborar com o processo. Eu acho que isso me leva à primeira pergunta que eu reconheço que talvez não tenha sido tão bem respondida. Porque se a gente está aqui conversando agora sobre o que aconteceu, a gente tem que voltar para a origem do problema, a mineração naquela área urbana. Vocês da Braskem se arrependem de ter feito uma mineração numa área urbana, numa capital? Bom, toda mineração, ela depende de uma legislação e depende de uma aprovação. O que eu posso colocar para vocês, toda mineração feita, ela tinha uma autorização de ser feita, respeitava normas técnicas que eram acompanhadas e monitoradas. Então, literalmente, todo o processo nosso respeitou sempre a legislação existente e todas as normas técnicas e regulatórias. É que toda mineração também envolve riscos. Várias atividades hoje envolvem risco, né, em qualquer situação. A mineração tem risco, a indústria tem risco. Então, assim, todo aspecto para o risco existem medidas que se devem implementar para monitorar. E no nosso caso, o monitoramento feito respeitava rigorosamente as normas técnicas. Só para encerrar, então, colocando a pergunta de outra forma, vocês abririam uma nova mina em outra capital, numa área urbana? Não, não é a necessidade nossa e não é um pensamento nosso fazer esse processo. Tanto que, atualmente, nós estamos importando sal do Chile para que possa fazer, então, atividade de cloro e PVC. Então, confirmando, a partir da semana que vem, terça-feira, deve acontecer a abertura, a instalação da CPI da Braskem no Senado Federal.